Vou agradecer a você. Não, eu que tenho toda a honra. Deus, pedimos nessa noite, meu Pai, para que o Senhor entre na vida do teu filho. Deus, passa na casa do teu filho, dando descanso físico e mental para a família, para ele. Deus, nesta noite, Senhor, manda uma Satanás, meu Pai, bate na boca do teu filho, que saia rios de água viva, meu Deus. Pai, que essa palavra sacie a nossa fome, que essa palavra venha do alto, que tudo aquilo que é dele, Senhor, caia por terra, que venha de ti, o teu Espírito Santo, guia esta palavra como te apaz, Deus, para encher todos esses corações. Senhor, nos ajuda, Pai. Ajuda o teu filho, meu Deus. Dá descanso físico e mental. Prepara a vida dele para o dia do ID, meu Deus. Continua com ele, pois não é fácil estar na frente com esses jovens, Deus. E abençoa esta oração, Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Pode Deus mesmo. Que presente gostoso. Deus me presenteou 2 vezes. Eu vi o irmão Alexandre pregando aqui, cheio do manto, e o Dieguinho orar por mim. Deus é fiel. Quero saudar o povo de Deus com a paz, com o amor e com a alegria de Cristo. Amém? Amém. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo de número 22. Nós vamos ler dos versículos 54 ao 62. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém ainda não encontrou, diga me espera. Nossa, todo mundo encontrou? Rápido. Fiz o teste pela vida de Deus. Então, vamos à leitura da palavra, bem conhecida, mas eu creio que Deus tem novidade em cima da sua palavra, em cima da sua mensagem. Pedro nega Jesus. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentando perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como ele dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali, chorou amargamente. Amém? Podemos assentar? Se alguém puder trazer um negócio para hidratar a goela do cabo. Eu também estou com a garganta ruim, viu, irmão Jones? Tema da mensagem de hoje: nossas marcas nos impulsionam para onde? Se você entendeu, repita. Nossas marcas nos impulsionam para onde? Mais uma vez. Nossas marcas nos impulsionam para onde? Para não quebrar o que já é de costume, o nosso manto devassa cantanegra de uma igreja do Pentecoste, você vai virar para quem está próximo de você e vai repetir: Nossas marcas nos impulsionam para onde? Mais uma vez, foi muito fraco. Nossas marcas nos impulsionam
Amém. Obrigado, mano. Deus abençoe. Contextualizando a mensagem, o texto, a base bíblica principal dessa noite, nós já conhecemos essa passagem, mas só para refrescar a nossa memória. Quando já tinha ali 3 anos do ministério de Jesus, em que os seus apóstolos, seus discípulos e grande multidão o acompanhavam nos seus sinais, nas suas maravilhas, nas suas grandes proezas, cumpre-se a palavra, mais uma vez, que diz no sentido dele ser pego, dele ser açoitado, dele ser agredido, dele ser levado ao sinédrio ali para ser julgado para os fariseus no primeiro momento, para que depois fosse direcionado para Pôncio Pilatos, e todos nós sabemos disso. Mas antes mesmo de tudo isso acontecer, Jesus libera uma palavra para Pedro, porque o Senhor fazia algumas inquisições, algumas perguntas para aqueles que estavam, e Pedro se intitulava que jamais negaria o Senhor, que jamais o abandonaria. E Jesus se volta para Pedro e diz que antes do galo cantar naquela noite, ele o negaria 3 vezes. E naquele instante que tudo aquilo estava acontecendo, em que estavam arrastando Jesus preso mediante açoites e perseguições das mais diversas para o sinédrio, algumas pessoas reconhecem Pedro. Algumas pessoas reconhecem Pedro e começam a falar: você também é um deles. Você também é um deles. Ele nega 1, nega 2, nega 3. E aqui vem o que o Senhor nesta manhã me fez notar de forma muito especial nesse texto, que diz que depois dele ter negado, Jesus apenas olha na direção de Pedro. Aleluia. Jesus não esboça nenhuma palavra, nenhuma reação. Jesus apenas fixa o olhar na direção de Pedro. E ali ele se lembra do que Deus fala, e em seguida... Não, o galo canta, né? Assim que o Senhor olha, e ele lembra que o Senhor fala: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas, ô seu doidão, o que isso tem a ver com o tema que você acabou de dizer? Nossas marcas nos leva para onde? Nos impulsiona para onde? Vamos agora pensar, para efeito de evangelho, para efeito de história da igreja, para efeito do povo cristão, isso ficou uma marca registrada no livro que é a boca de Deus falando conosco, mas vamos trazer isso para uma dimensão natural. Vamos trazer isso para uma dimensão da vida de Pedro, a existência humana de Pedro. Comece a pensar o que gerou na vida de Pedro aquele olhar. Comece a pensar que como Pedro se reconhecia naquele momento. Quais eram as marcas que começavam a arder, a tomar forma, a influenciar a sua mente, os conflitos pessoais do próprio Pedro, ao se reconhecer, ter negado Jesus 3 vezes. E naquele momento que Jesus olha para ele, ele lembra disso. Logo após ter ouvido o galo cantar. Eu não sei o que vem à sua mente nessa hora, porque a palavra não nos revela isso. Mas Deus me fez refletir muito essa manhã. E eu creio que se Deus usou a vida do pastor Ricardo para me chamar a pregar essa noite, e nós cremos como cristãos que nada é por acaso, era que se tudo o que o Senhor me fez refletir nesses dias, e de forma especial no dia de hoje, enquanto eu buscava na palavra de Deus um fundamento para aquilo que queimava em meu coração, é porque Deus quer nos fazer pensar sobre nossas marcas. Aleluia. E fazer pensar sobre nossas marcas em 2 pontos principais. Primeiro, é a gente reconhecer algumas marcas da nossa trajetória. E segundo, para onde ela nos leva. E quando fala para onde, é realmente lugar físico. É escolhas de que ambiente eu passo a frequentar a partir dessas marcas. Quais
realidades eu começo a experimentar a partir desses momentos marcantes. Eu preciso de um favor. Essa noite, como a gente vai fazer vigília mesmo, me entregaram a palavra quase 9 horas da noite, nós vamos até umas 10h30, 11 horas. Então, fica tranquilo. Não, brincadeira, não vou ter isso. Fica tranquilo, vai ser rápido. Mas eu preciso muito que a igreja participe dessa mensagem essa noite. Se eu fosse perguntar aqui sobre marcas da sua vida, o que marcou a sua vida? Viria algo sobre sua lembrança? Alguém lembraria de alguma coisa que marcou a sua vida? Alguém lembraria de algum acontecimento? Me fala um. Pode falar, Maromba Gospel. Nascimento da minha filha. Nascimento da sua filha. Alguém mais? Alguma coisa? Eu já contei R$1 milhão já. Contou 1 milhão de... Misericórdia, mano. Ainda bem que Jesus te pegou, porque meu irmão já pegar R$1 milhão ali, mas eu acho que me dá uma tremedeira tão grande, uma suadeira. Ainda bem que Deus te pegou. Rapaz, pra você contar 1 milhão de... Quanto tempo você levou, irmão? Desculpa a curiosidade. Umas 3 horas. Jeová dos crentes, irmão. 3 horas você folheando dinheiro, mas eu acho que eu me suava todinho. Mas amém. Contar R$1 milhão. Nascimento de uma filha. Que mais marcas você tem? Casamento da Fernanda. Casamento da Fernanda, que lindo! Batismo. Eu quero ampliar um pouquinho o foco. E eu quero trazer um exemplo. Que vocês vão rir, que vocês adoram rir de mim. Mas um exemplo do que as marcas da nossa vida impulsionam. O que ela leva a gente a fazer. A que caminho a gente percorrer. Todo mundo lembra o que eu falei naquele processo que eu vivi quando eu cheguei em São Paulo, que eu não tinha dinheiro para comprar nem desodorante. Lembra que eu já contei isso aqui um monte de vezes na igreja? Da regata. É, da regata, você lembra dessa parte também, lembra? Então, olha só que interessante. O que eu falava, o que eu contei para os irmãos que o maior desafio que eu tinha era fazer esse movimento, não era? Lembra que eu contei aquele dia? Lembra? Essa marca é fedida. Lembra? Fazer esse movimento aqui, ó. Porque o cheiro começava a me incomodar. Então eu tinha dificuldade de virar o pescoço. Você não usava desodorante, mas você usava regata assim? Sem desodorante? É que eu acho que no tempo da regata já estava um pouquinho melhor a situação, dava para pôr desodorante já. Mas no passado era difícil, porque você virar o pescoço era uma coisa incomodada. Depois de passar umas 3 horas do banho, era difícil. Mas olha só, olha como que Deus testificou essa palavra na minha mente, no meu coração essa semana. Porque a Érica, ela vive me dando bronca do tanto de desodorante que eu passo. É uns 10 por mês. Ela fica brava comigo, porque quando eu pego desodorante, eu faço assim, ó. Eu pego, não tem nenhum desodorante aqui, né? Eu pego desodorante assim, ó, eu faço. Aí eu... Pra você ter ideia, eu não posso estar no mesmo ambiente que ela com os meus filhos, porque eles se incomodam com a fumaça do desodorante. Aí, na hora que eu fiz isso essa semana, eu lembrei do testemunho que eu contei para a igreja da dificuldade de virar o pescoço. Aí, olha pastor, coisa louca, que viajada, né? Que viajada da maionese. Eu falei, meu Deus, eu tô entendendo. Aquela experiência que eu não tinha dinheiro para comprar desodorante, hoje gera em mim um comportamento de que eu quero compensar aquele problema que eu quase desmaiava com o meu próprio cheiro hoje. Então hoje então a gente quer, de alguma forma, a gente quer ir para um ambiente, ou ir para uma atmosfera, ou ir para uma nova direção e compensar algumas marcas do passado. Eu já disse para os irmãos aqui várias vezes sobre o fato de eu tenho pouquíssimas lembranças dos meus pais morando na mesma casa. E as lembranças que eu tenho é de discussão, é de briga, é de, sabe, clima pesado, aquela coisa de quebradeira dentro de casa, bateção de porta, sabe essas coisas? São flashes que eu tenho na cabeça, eu com 4, 5 anos de idade, 3 anos de idade. E quando eu pensava sobre isso essa semana, eu falava assim, se hoje eu faço de tudo para que a minha casa tenha paz, é porque lá atrás eu tive essas experiências que me fizeram caminhar numa outra direção. Mas o que o Espírito Santo me fazia pensar, quando eu olhava para Pedro, porque na hora que Pedro se depara com essas traições que ele cometeu, quando se depara com essa situação de Jesus, olha, imagina você no papel de Pedro naquela noite.
Você traiu Jesus e ele olha, ele fixa o olhar em você. Será que isso ia marcar a sua vida? E aqui existe uma pergunta-chave. Imagina você ter caminhado com Jesus por 3 anos, você trai ele publicamente 3 vezes e ele fixa o olho em você. Para onde você iria? Para onde você iria? Para onde eu e você iríamos com aquela experiência? Sendo muito sincero, eu acredito que muitos de nós ia fugir da presença de Jesus. Muitos de nós não ia querer nem chegar perto dele mais. Porque o remorso, a vergonha ia ser tão grande, porque foi algo público, tem um monte de testemunha. Como é que ele pôde ainda voltar, depois de Jesus ressurreto, a caminhar com Jesus, a transmitir o Evangelho? Porque a marca, aquele momento, o fez ir numa direção saudável, numa direção do que Deus tinha para ele. Mas o que acontece na sociedade que a gente vive é que as marcas da sua história, as marcas, as frustrações, as dificuldades, as propostas de ganhar milhões facilmente, a necessidade de você estar bem na fita, etc., faz com que a gente caminhe para longe de Deus. O que difere... Olha, fresquinho do céu aqui. O que diferiu a atitude de Pedro para a atitude de Judas? Quando ele entrega Jesus por 30 moedas de prata. O que difere? Que Pedro, ao se deparar com um momento marcante, difícil, doloroso da sua vida, ele permanece em Deus. Ele seguramente ele se arrepende. Ele recomeça no Senhor. Já Judas se desespera, se envergonha, foge, desiste. Aqui a gente é convidado a pensar sobre para onde nós somos impulsionados diante das nossas marcas. O que a gente alimenta no momento que a gente está diante de momentos marcantes da nossa existência? Qual o norte que a gente traça a partir de momentos difíceis? Momentos de traições, momentos de discordâncias, momentos de agressões, de desrespeitos. Jesus, vamos abrir mão da divindade de Jesus aqui numa analogia. Se Jesus, homem, ao contemplar as traições de Jesus, de Pedro, ao fixar o olhar dele, o que ele poderia alimentar? Por qual direção ele podia caminhar? Será que eu e você, se fôssemos traídos de forma pública por alguém, ao retornarmos para um ambiente onde estivesse Pedro, nós permaneceríamos naquele ambiente? Nós continuaríamos naquele ambiente? Não. Porque nós criamos uma perspectiva de que nós temos que ter justiça, fazer justiça. De nós temos que ser recompensados. A mesma linha de raciocínio que eu construí com a dificuldade de não ter desodorante no passado, que me faz hoje tomar um banho de desodorante toda vez que eu preciso passar desodorante, é o que faz com que a gente queira romper com circunstâncias, com situações, com pessoas, com propósitos, com chamados, por conta de momentos marcantes. É Jesus. Faz sentido isso? Quantas e quantas vezes na nossa vida, por momentos que marcam a minha e a sua história, que marcam a vida da história das pessoas, que é por isso que muitas e muitas vezes eu friso isso. O motivo da gente pensar só no agora, a precipitação do nosso agora, faz com que a gente, por muito tempo, arque com consequências desastrosas
por conta de rancor, por conta de vaidade, por conta de orgulho, por conta de queremos justiças com a própria mão, por conta de nós queremos ser justificadores de nós mesmos. Nós não cremos na justificação de Cristo na cruz. Nós podemos até falar que cremos, mas as nossas atitudes, os ambientes que a gente passa a frequentar, as pessoas que a gente começa a conviver ou deixar de conviver, tem total relação com isso. Porque aquilo que nos motiva em momentos marcantes não é o plano de Deus, como foi com Judas. São desesperos, são frustrações, são dores, são decepções. E não o plano de Deus em nós. Não a proposta de Deus em nós. Por isso que é tão difícil a gente liberar perdão. Por isso que é tão difícil a gente seguir sorrindo. Por isso que é tão difícil a gente seguir amando. Quando não nos amam. Quando não sorriem para nós. Quando não nos acolhem. Porque nós queremos contrapartida. Nós geramos expectativa no outro. Nós modelamos como que o outro deveria agir conosco. Deveria agir conosco. Quando a palavra diz, melhor é dar do que receber, o que ela está nos ensinando? Que nós somos colocados nesse mundo para dar prioritariamente. Para entregar algo. Para dedicar algo. Quando a Bíblia diz sobre se alguém te chama para andar 1 milha, anda 2. Porque com certeza, naquela primeira milha, você pode se deparar com frustrações, com decepções, com traições. Mas o propósito de dobrar o caminho, uma trajetória, é que você está comprometido com o trajeto, não com as circunstâncias. Você está comprometido com o propósito, não com o que fizeram com você. Você está comprometido com a eternidade, não com o momento. Aleluia. As marcas da sua vida, sua realidade familiar, social, profissional, financeira, se ela te impulsiona para ir para longe de Deus, longe dos princípios, se envaidecer, se enfurecer, ei, esta noite Deus me convida e te convida a repensar isso, a tomar cuidado com disso, a falar com Deus. Senhor, quebra todo pensamento que eu construo que não vem de ti, toda atitude que é precipitada, toda atitude que me afasta do amor, que me afasta do que é levar a paz e não guerra. Aleluia. Deus poderoso. Todo ambiente que me afasta da tua presença, toda atitude que por desespero me faz agir de forma impensada, de forma desestruturada, de forma que eu só quero ver o agora e não a eternidade. Faz sentido isso, irmãos? Aleluia. As nossas marcas precisam ser administradas pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Aleluia. Eu sei que eu não sou um pregador do Namafante, né, muito grande, mas você entendeu a profundidade disso? As nossas marcas precisam ser administradas pelo Espírito Santo. Aleluia. E o Espírito Santo, ele não age no sopetão. Verdade, Deus. Nossa, fresquinho do céu isso aqui. Fresquinho do céu, não tinha pensado. Vocês prestam atenção no que eu acabei de falar? Amém. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que quando Jesus foi ser batizado por João Batista, diz que ele é batizado. Uma voz diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. E sobre ele, com um formato de pomba, pousa o Espírito Santo.
Você consegue ver o Espírito Santo fazer assim, ó? Como que eles iam notar o formato de pomba? Como eles iam reconhecer o formato de pomba? Porque ele vem. Deus poderoso. Glória a Deus. Isso mostra a singeleza do Espírito Santo. Isso mostra a temperança. Isso mostra o equilíbrio. O Espírito Santo nos convida a experimentar. Forte isso, não? Glória a Deus. Não está anotado no lugar nenhum. Prometo para vocês, vem fresquinho do céu agora. Aleluia. Se o Espírito Santo começa a habitar em nós, se ele começa a nortear nossas escolhas, se ele começa a confrontar nós conosco mesmo, as nossas emoções começam a ser lapidadas pelo Espírito Santo. As nossas atitudes começam a transmitir a presença dele em nós. Eu já contei isso aqui várias vezes. Quando eu era jovem, eu amava jogar bola. Era fominha de futebol. Só que eu ia jogar bola, pensa num cabra boca suja. Pensa num cabra que tocava na bola 5 vezes e falava 322 palavrões. Oh, vai começar gol, passa a bola aqui, baralho. Quando Jeová me pegou, quando o Espírito Santo me pegou, e eu creio que esse processo dura até hoje, eu acho que isso é algo orgânico, é algo vivo, é algo perene até a chegada da mansão celestial. A primeira coisa que mudou foram as minhas palavras. A primeira coisa. A primeira coisa que mudou, eu cortei palavrão da minha existência. Cortei. E foi assim, ó, jogar a bola hoje, Jesus me pegou na semana que eu fui jogar bola, não saiu mais palavrão. Continuei sem reclamar pra caramba, porque eu era chato jogando bola. Mas aboli palavrão. Muitas vezes dava aquela enrolada na língua, sabe? Mas não saía. Isso é quando o Espírito começa a se manifestar na sua vida. Sabe aquela história? Quantas pessoas você conhece que você vai conversar com ele sobre a vida dele, que ele fala de problema na infância, com os pais quebrando tudo em casa, com violência, com briga? O que acontece com esse mesmo jovem quando ele começa a namorar? Ele ecoa isso. Ele começa a namorar, a primeira discussão que tem com a menina, ele já... quase dá um quebra-jereba na menina. Aquela que o pastor falou lá, que o rapaz batia na mulher lá. Não foi, pastor, o senhor que falou esses dias? Não foi? Uma pregação do senhor? Hã? Batia na mãe. Batia na mãe, na mãe. Mãe, misericórdia, meu. Você acha que esse é um cabo que o Espírito Santo repousou? Com certeza isso é fruto de marcas, de frustrações, de situações difíceis na vida, mas que fez com que ele fosse numa direção que afastasse do plano de Deus. Agora, a pessoa que começa a se relacionar com Deus, o Espírito Santo começa a fazer morada na vida dele, você pode ter certeza, ele pode ter vivido um escarcéu na vida dele. Ele pode ter roubado, pode ter matado, Quando o Espírito Santo começa a habitar na história dele, começa a acontecer como aconteceu com o Alexandre aqui. Chegou aqui assim, todo tremendo. Ai, não tô nem sabendo de nada, eu vou ser rápido, não sei o quê. Mas do nada ele fala, não, agora eu vou contar meu testemunho, eu vou pregar 2 horas e meia, eu vou falar de tudo, eu vou ler a palavra, eu vou... Se antes a alegria dele, o momento marcante dele, foi contar R$1 milhão ilicitamente, eu duvido que o impacto no coração dele, na alma dele, foi maior do que o que ele viveu aqui hoje. Aleluia. Glória a Deus, é verdade. Eu duvido. Ele pode, num aspecto humano, ficar, nossa, eu tô zica, R$1 milhão, mano. Fiquei uma semana, pastor, sem dormir direito. Por dentro, todo destruído, todo torto, todo apodrecido. Agora aqui, diante do altar do Senhor, você pode tremer todinho. Sua carne pode, você não saber o que falar.
Mas na hora que você se rende ao Espírito Santo de Deus, Verdade. a hora que Deus começa a habitar na sua vida, meu irmão, as marcas da sua vida começam a ser, olha, fresquinho do céu, começa a ser mola propulsora para que Deus, onde Deus quer te levar, o que Ele quer realizar através de você. Você olha para aquele momento como uma lapidação do Senhor. Você não olha para aquele momento como toma aqui, lá, vai lá, toma lá, vai cá, como é que fala? Vai de aqui, vai de lá. Toma lá da cá, foi isso que eu quis lembrar. Você começa a falar assim, ó, o que na minha história não pode ecoar? O que na minha história não pode reverberar? O que eu não posso multiplicar da minha história? O que eu não posso seguir fazendo no meu caminho? Qual direção eu não posso mais andar? Quais ambientes eu não posso mais frequentar? Quais atitudes eu não posso mais tomar? Foi o que aconteceu com Pedro. Porque ele se depara com um momento muito marcante da vida dele. De muita decepção, de muita dor, de muita vergonha, de muito olhar para si. Eu fico imaginando, se fosse eu, Pedro, ali. Eu falo assim, cara, você não vale R$1. Que nojo de você. Você concorda que Pedro poderia... Ah, é? Então agora eu vou virar romano, vou sair arrebentando esses crentes aí, esses cristãos, vou dar uma voadora, vou sair matando todo mundo, degolando todo mundo, enfiando espada. Ele não andava com a espada na baia lá, né? Eu vou sair cortando as orelhas dele, já que eu cortei do romano, ele curou, então eu vou cortar agora do seguidor dele. Só que Pedro, ele olha para aquilo ali, ele se reconhece, mas ele se restabelece em Cristo. Aleluia. Ele recomeça em Deus. Por isso, olha, isso é profético, isso é profundo, presta atenção. Quando o encardito, quando esse filho do cão começar a acusar a sua vida por causa das marcas da sua história, começar a falar que não vale, quando você falhar, quando você errar, quando você se frustrar, quando você decepcionar Deus, lembra do que a pastora André ministrou aqui? As misericórdias do Senhor duram para sempre. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova dia após dia. Deus nunca desiste de você. O Espírito Santo nunca deixou de querer habitar na sua história. Nunca deixou de querer abrandar você, lapidar o seu caráter. Recomece e não adie. Porque uma das coisas que acontecia muito comigo nas minhas rebeldias, sabe qual era? Eu pecava. Me via como Pedro naquele momento, nojento, falho, fraco. O que eu falava? O que o encardito colocava na minha mente? Melhor eu dar um tempo. Esse negócio aí de igreja não é pra mim não. Deixa eu dar uma desbaratinada aqui. Deixa eu dar uma curtida. O que adianta eu dizer que eu sou crente, que eu sou cristão? Palavra, Bíblia no braço, sendo que eu faço isso, penso isso, faço isso. Foi nesse momento, foi nessas circunstâncias, que o Senhor começou a forjar no meu ministério aquilo que eu ministro em toda a Santa Ceia. Que se você falhar agora, se reconheça falho, nojento, pecador, fraco, mas no mesmo instante se aquebrante na presença de Deus, recomece, sabe? Não deixa a acusação do maligno que quer te parar, que quer te açoitar, que quer te remoer sua mente, te acusando, te fazendo, olha, o que adianta, você não vale a pena, você é um nojo, você é aquilo. Na cruz do Calvário, todas as nossas transgressões foram perdoadas. A Bíblia diz que o próprio Cristo diz: nenhum daqueles que em mim estiveram, eu abri mão, eu perdi, eu desisti. Todos está comigo. Aleluia. Mesmo ele vivendo há 2000 anos atrás, ele segue
declarando que todos nós somos propriedade dele, somos filhos, somos amigos, somos conhecidos e somos convidados a confiar, a depender da sua misericórdia, a jamais sentirmos prazer no nosso pecado, nas nossas lutas, nos nossos problemas, mas nunca permitir que nós sejamos impulsionados para outro caminho que não seja da glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus poderoso. Perguntei, você entendeu? Pergunta quem está do seu lado, você entendeu? Você entendeu? Quem foi perguntado, responde, por favor. Entendeu? Entendi. Glória a Deus. Aleluia. Entendi. Tá ligado? Tá ligado? As marcas da sua vida ou é intervenção de Deus ou é consequência do que você fez. Entenderam isso? Glória a Deus. Repitam o que eu acabei de falar, por favor. As marcas da sua vida são permissão de Deus ou é consequência do que você fez? Vou tentar repetir. As marcas da sua vida ou é intervenção de Deus ou é consequência do que você fez. Se é consequência do que você fez, passe por tudo que tiver que passar, conectado com o Pai, em contato com o Senhor, recomeçando quantas vezes for necessária em Cristo Jesus. Não se permita ser dominado por desespero, por revolta, por vaidade, por senso de autojustificação, querer fazer justiça por si mesmo. Confie naquele que por tudo passou por amor a você. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Assustou, Tiffany? Desculpa. Aleluia. Eu quero orar, fique em pé. Esse vai ser nosso último momento profético antes da gente encerrar. Deus grande, poderoso. Gente, ó, não preguei nem 40 minutos. Vocês não fiquem bravos comigo. Eu gosto de pregar 1 hora. Não fiquem bravos comigo. Glória a Deus. Aleluia. Vocês vão me ajudar a profetizar essa noite. Glória a Deus. Eu gostaria que nós ficássemos em duplas. Duplas, por favor. Duplas. 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 Não fique ninguém sozinho, por favor. Pode ser trio. Duplas. 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 Isso aí, isso aí, isso aí. Conforme eu oro, deixa Deus te usar e profetiza na vida dessa pessoa. Profetiza mesmo. Se volte para essa pessoa agora. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós estamos aqui como teus filhos, conscientes de quão pecadores somos, conscientes de quantos falhos nós somos, de quantos tropeços, de quantos momentos difíceis, quantas marcas, Senhor, que nos fez se sentir podres, que nos fez se sentir imerecedores, e de fato somos. Mas nós cremos que o Senhor nos separou essa noite, uma palavra de nos fazer pensar, para que nesses momentos a gente não venha se afastar do teu plano, que a gente não venha se afastar da tua misericórdia, que a gente venha confiar no renascer em Cristo, no renascer em Ti, de recomeçar em Ti. Nos ensina a sermos abençoadores de nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a confiarmos que o Senhor é um Deus que não desiste de nós. Pai, agora eu estendo a minha mão aos céus e numa única só fé. Toda a igreja agora, Senhor, está profetizando um na vida do outro. Eu peço, Senhor, do seu altar, venha, Senhor, invadir a minha mão uma unção nova e um novo azeite. A eu estender agora para a igreja, todos possam receber esta convicção do Deus que cura, do Deus que liberta, do Deus que perdoa, do Deus que transforma, do Deus que faz com que as circunstâncias da
vida sejam molas propulsoras de um novo caráter, de um novo coração, de uma nova história. Liga no céu agora, Senhor, o que está sendo ligado neste lugar. Muda os corações, muda as mentes, para a glória do teu nome. É que eu oro e profetizo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite?